dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus os abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jó, nos capítulos 32, 33 e finalizando no capítulo 34. Prosseguindo, irmãos, no capítulo 32, a partir do verso 1, se Jó era realmente um homem bom, seus três amigos deveriam abandonar sua teoria de que o sofrimento é sempre uma punição de Deus para as más atitudes. Entretanto, irmãos, em vez de considerar outro ponto de vista, eles encerraram a discussão. Estavam convencidos de que Jó possuía algum pecado ou erro escondido. Portanto, não havia sentido prosseguir se ele não o confessasse. Mas Jó sabia que tinha vivido de forma honrada diante de Deus e dos homens, evitando os maus pensamentos e atitudes erradas. Ele não estava disposto a inventar um pecado só para satisfazer seus amigos. Quando ele faz Bildade e Zofar nada mais tiveram a dizer, Eliú passou a ser a quarta pessoa a falar com Jó. Esta foi a primeira e única vez que ele falou. Aparentemente, irmãos, ele era apenas um espectador, e muito mais novo que os outros, mas introduziu um novo ponto de vista. Enquanto os três amigos de Jó afirmaram estar ele sofrendo devido a algum pecado cometido, Eliú declarou que o sofrimento de Jó não cessaria até que ele reconhecesse o seu presente pecado. Ele estava pecando em virtude do sofrimento. Eliú salientou, irmãos, que a atitude de Jó havia se tornado arrogante à medida que ele tentava defender sua inocência. Acrescentou que o sofrimento não tem a finalidade apenas de punir, mas também de corrigir-nos, restaurar-nos e manter-nos no caminho certo. Há muita verdade no discurso de Eliú. Ele estava persuadindo Jó a olhar para o sofrimento de uma perspectiva diferente e com um propósito diferente e muito maior. Conquanto esse discurso encontra-se em um nível espiritual mais elevado que os outros. Eliú ainda presume, erroneamente, que a reação correta ao sofrimento sempre traz a cura e a restauração, e que o sofrimento está sempre conectado ao pecado de alguma forma. Entre os versos de 1 a 6, os inimigos de Jó calaram-se, porém não se convenceram. Eliú estava incomodado justamente com Jó, porque estava mais ansioso por defender o seu próprio caráter do que a justiça e a bondade de Deus. Eliú, irmãos, estava incomodado com os amigos de Jó, porque não foram honestos com ele. Se é raro que comece uma discussão, ainda mais difícil é que prossiga sem que haja faltas de ambos os lados. Os que buscam a verdade não devem recusar o que é verdadeiro e bom em ambos os lados. Os que buscam a verdade não devem recusar o que é verdadeiro e bom em ambos os lados, nem aprovar ou defender o que está mal. Dos versos 7 a 9 do capítulo 32, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Não é suficiente reconhecer uma grande verdade. Ela precisa ser vivida a cada dia. Eliú, irmãos, reconheceu a verdade de que Deus era a única fonte da verdadeira sabedoria, mas não usou a sabedoria de Deus para ajudar a Jó. Embora não reconhecida a fonte da sabedoria, não buscou adquiri-la.
Tornar-se sábio é um processo contínuo e vitalício, irmãos. Não se contente apenas em conhecer sobre a sabedoria, torne-a parte da sua vida. Dos versos 6 a 14, Eliú alega falar por inspiração do Espírito Santo e corrige as partes. Permitiu que os mais experientes falassem primeiro. Porém, Deus dá sabedoria a quem lhe agrada. Isto o animou a manifestar a sua opinião. Ao prestar atenção à palavra de Deus e depender do Espírito Santo, os jovens podem tornar-se mais sábios que os mais velhos. Porém, esta sabedoria os fará prontos para ouvir, tardios a falar e dispostos a prestar atenção e ouvir os demais. Dos versos 15 a 22, e finalizando o capítulo 32, se estamos, irmãos, seguros de que o Espírito Santo sugeriu que devemos falar, ainda assim precisamos estar calados até que chegue a nossa hora de falar. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. É um grande refrigério para o homem bom falar para a glória do Senhor e edificar aos demais. Quanto mais contemplamos a majestade de Deus como nosso Criador e mais temamos a sua ira e justiça, pouco temeremos ou afagaremos aos homens. Se pudéssemos, irmãos, colocar o Senhor sempre diante de nós, com as suas misericórdias diante de nossos temores, não nos apartaríamos de nosso dever naquilo que fomos chamados para fazer. Prosseguindo, em Jó capítulo 33, dos versos de 1 a 7, Jó aqui, irmãos, expressa seu desejo de que um juiz decidisse a respeito de sua apelação. Eliú era alguém conforme o seu desejo, um homem como ele mesmo. Se temos que convencer os homens com justiça, que seja pela razão e não pelo terror, com um argumento justo e não com uma dura mão. Dos versos 8 a 13, Eliú acusa Jó de culpar a justiça e a bondade de Deus. Quando ouvimos algo que desonra a Deus, irmãos, devemos testemunhar contra isso. Jó aqui, ele apresentara Deus como severo, ao acusá-lo de ter feito o mal para com ele. Eliú destaca que Jó falara mal, que devia se humilhar diante de Deus e redimir-se do que dissera, através do arrependimento. Deus, irmãos, não presta conta a nós. É irracional que as criaturas frágeis e pecadoras contendam com um Deus de sabedoria, poder e bondade infinitas. Ele age com perfeita justiça, sabedoria e bondade, mesmo onde nós não podemos perceber. Dos versos 14 a 24 do capítulo 33, o foco de Eliú era que Deus havia falado por diversas vezes. Ele falara em sonhos e visões através do sofrimento e por meio de um anjo. Jó sabia disso. Eliú acusou Jó de não dar ouvidos a Deus, o que não era verdade. Dos versos 14 a 18, Deus fala, irmãos, conosco através da nossa consciência, de suas providências e de seus ministros. Eliú discorre sobre tudo isto. Até onde sabemos, não havia, até o momento, uma revelação divina escrita, ainda que agora seja o nosso principal guia. Quando designa o bem aos homens, através de convicções e preceitos de suas próprias consciências, Deus abre os seus corações, como abriu o de Lídia, e os ouvidos, de modo que a convicção encontre a sua entrada ou mesmo a force. O motivo e o desígnio dessas admoestações
é impedir, irmãos, que o homem cometa pecado, principalmente o do orgulho. Enquanto os pecadores vão atrás de maus propósitos e afagam o seu orgulho, suas almas se apressam para a destruição. Aquele, irmãos, que faz com que os homens se afastem do pecado, também os salva do inferno. Que a misericórdia é estar submetido, irmãos, aos freios de uma consciência despertada. Amém? Dos versos 19 a 28 do capítulo 33. Jó queixava-se de suas enfermidades e por elas julgou que Deus estava irado contra ele. Seus amigos também julgavam assim. Porém, Eliú mostra que às vezes Deus permite que o corpo seja afligido para o bem da alma. Este pensamento, irmãos, será muito útil para que, em nosso bem, tiremos proveito da enfermidade na qual e pela qual Deus fala com os homens. A dor e o fruto do pecado, contudo, pela graça de Deus, a dor do corpo, irmãos, às vezes se torna um meio de recebermos um bem para a alma. As aflições serão retiradas quando tiverem realizado a sua obra e encontrar-se um resgate ou uma propiciação. Jesus Cristo, irmãos, é o mensageiro e o resgate. Desta maneira, considere Eliú como o Jó o chamara de seu redentor, porque ele era o comprador e o preço, o sacerdote e também o sacrifício. Nos versos 29 a 33, Eliú, irmãos, mostra que o grande e bondoso desígnio de Deus para com os filhos dos homens é salvá-los da desgraça eterna e levá-los a serem agraciados para sempre. Quaisquer que sejam os meios pelos quais somos resguardados do abismo, ao final, irmãos, louvaremos ao Senhor por eles. E desde já devemos bendizê-lo por esses, ainda que sejam angustiantes. Os que parecem, os que perecem para sempre, não têm desculpas, porque não serão curados. Finalizando o capítulo 33 de Jó. Eliú, irmãos, promete dar respostas a Jó para uma sua maior indagação, que é saber por que estava vivendo isso. De acordo com Eliú, o problema não era Deus falar, mas Jó ouvir. Segundo ele, o Senhor está tentando falar com Jó há bastante tempo, mas não tem conseguido, entre aspas, por causa de sua inquietação. O grande cerne, irmãos, da aprovação de Jó é exatamente este, o motivo. Para nós que estamos lendo o capítulo, não parece ser um grande problema, porque temos as informações prévias no capítulo 1, mas nenhum deles tinham. A tribulação de Jó, irmãos, passava não apenas pela perda e enfermidade, mas também pelo motivo. Em viver tudo aquilo sem saber porquê, é continuar fiel a Deus. Dadas as devidas proporções, o mesmo acontece, irmãos, em nossas vidas. Somos provados em várias áreas, projetos e situações que deveriam dar certo, acabam dando errado e nos frustramos. Vivemos coisas que não gostaríamos de viver, e mesmo assim, irmãos, devemos manter a integridade, fé e confiança no Senhor. Amém? E dando continuidade, irmãos, na leitura e exposição, agora estaremos lendo e meditando no capítulo 34. No capítulo 34, irmãos, Deus não peca e nunca é injusto, proclamou Eliú. Em todo este livro, notamos que Eliabe, Bildade, Zofar e Eliú possuem elementos de verdade em seus discursos. Infelizmente, irmãos, as pérolas de valor estão enterradas
sobre as camadas de falsas presunções e conclusões. Embora possamos ter a riqueza do conhecimento bíblico e das experiências da vida, precisamos, irmãos, assegurar-nos de que nossas conclusões são coerentes com toda a palavra de Deus e não apenas com uma parte dela. Amém? Dos versos de 1 a 9, irmãos, capítulo 34, Eliú pede aos presentes que decidam com ele sobre as palavras de Jó, o cristão mais sensível, cuja mente esteja iluminada, o coração santificado pelo Espírito de Deus e seja versado nas Escrituras. Poderá dizer que até que ponto concorda com uma fé verdadeira nos assuntos, palavras ou ações, melhor que qualquer um que se apoie em seu próprio entendimento. Jó, irmãos, falara como se quisesse se justificar totalmente. O que diz? Eu tenho limpado as minhas mãos em vão. Não ofende somente aos filhos de Deus, mas também gratifica os seus inimigos e fala como eles. Dos versos de 10 a 15, Eliú, irmãos, mostra a Jó que Deus não tinha intenções de causar-lhe dano ou afligi-lo, mas que procurava o seu benefício espiritual. Se anteriormente ele não ficara satisfeito, agora isso deveria calá-lo. Deus, irmãos, não pode fazer mal, nem o Todo-Poderoso pode cometer erros. Se as obras ficam sem recompensa no momento, e os pecados ficam igualmente sem castigo, contudo, irmãos, há um dia vindouro no qual Deus tratará os homens conforme as suas obras. Além do mais, irmãos, ainda que a condenação final seja anulada através do resgate feito pelo Salvador, de todo modo merece coisas piores que as aflições externas. Assim, não lhe foi feito mal algum, por mais que tenha sido provado. Dos versos 16 a 30, Eliú, irmãos, apela diretamente a Jó. Poderia ele supor que Deus era como esses príncipes terrenos, que odeiam o que é bom, inaptos para reinar e algozes da humanidade? Uma presunção atrevida é condenar os procedimentos de Deus, como fez Jó através do seu desgosto. Eliú, irmão, sugere várias considerações a Jó para produzir nele pensamentos elevados a respeito de Deus e, assim, persuadi-lo a submeter-se. Jó desejara por várias vezes defender a sua causa diante de Deus e Eliú pergunta com que propósito. Dos versos 31 a 37, quando repreendemos, irmãos, alguém pelo que está mal, devemos nos orientar pelo que é bom. Os amigos de Jó preferiram que este reconhecesse a sua própria maldade. Eliú somente o obrigava a reconhecer que usara os seus lábios imprudentemente. Não pioremos mais as coisas através de reprovações. Eliú leva Jó a humilhar-se diante de Deus por seus pecados e aceitar o castigo. Também o leva a orar a Deus para que lhe mostre os seus erros. O homem bom está disposto a reconhecer o pior de si mesmo, particularmente, irmãos, quando se submete às aflições. Deseja que se lhe mostre porque Deus contende com ele. Não basta lamentar-se pelos pecados, mas deve parar de pecar. E se somos filhos afetuosos, teremos prazer em falar com o nosso Pai e dizer-lhe tudo o que pensamos. Eliú, irmãos, argumenta com Jó acerca de seu descontentamento por causa de sua aflição. Estamos prontos para pensar que tudo o que nos concerne deve ser justo, como queremos. Porém, não é racional esperar isto. Eliú, irmão, se pergunta se as palavras de Jó foram ou não nécias e pecaminosas. Deus é justo em todos os caminhos
e santo em todas as suas obras. O cristão, irmãos, deve dizer que o meu Salvador, que o meu sábio e o amoroso Senhor escolha tudo por mim. Tenho a segurança de que será o mais sábio e o melhor para a sua glória e para o meu bem também. E finalizando, irmãos, o capítulo 34 e também a leitura do dia de hoje. Eliú, irmãos, comete o mesmo erro dos outros três amigos de Jó. Ele o acusa de falar contra Deus de maneira injusta, assim como ele faz Bildade e Zofar. Ele também fala boas verdades sobre quem é Deus e como ele age. Contudo, irmãos, em um contexto como o de Jó, suas conclusões estavam erradas, equivocadas. Fica cada vez mais claro, capítulo após capítulo, irmãos, o quanto o ser humano tem prazer em defender seus ideais e conclusões a todo custo, por mais que isto implique em causar mais sofrimento a outro ser humano. Não percebemos isto, irmãos, em Jesus. Mesmo sendo Deus, diante de julgamento injusto, as acusações falsas e provocações diabólicas, ele permaneceu em silêncio. Não é preciso falar sempre. Não existe, irmãos, essa necessidade. Não precisamos ter todas as respostas. Deus não exige isso de nós. Se não sabemos, basta ficar em silêncio. O reino de Deus, irmãos, está firmado em justiça, paz e alegria, no poder de Deus, não em discussões apenas. Nossas palavras, irmãos, devem ser carregadas do amor de Deus e não de nós mesmos. O egocentrismo dos amigos de Jó os faziam acumular erro sobre erro, enquanto torturavam uma alma inocente. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jó, nos capítulos 32, 33 e finalizando no capítulo 34. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Tenham um dia excelente, não só de leitura, mas também meditação no livro de Jó, nesses capítulos maravilhosos que temos lido até o momento. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, meus irmãos, e um forte abraço.